Olá, tudo bem? Glória a Deus. Graça e paz possa estar com todos, amados, em nome de Jesus. Querido, minha querida, é para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo que eu trouxe aqui um texto bíblico para poder estar compartilhando, para a honra e glória de nosso grandioso Deus, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Versículo esse, amado, muito gracioso. Deus, ele já nos dá uma... Amados, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus, ele já nos dá uma advertência. Deus, ele nos adverte. Deus, ele nos ensina. Deus, ele nos mostra verdadeiramente o caminho em que nós devemos trilhar. Deus, ele nos mostra na tua palavra que nós não devemos confiar totalmente 100% no ser humano. É a palavra de Deus, amados. A palavra de Deus, ela é fiel e justa e verdadeira. Eu só estou falando, amados, porque está na palavra. Se não estivesse na palavra, eu não estaria transmitindo para vocês. Se eu estou falando é porque está na palavra de Deus. Então, se está na palavra de Deus, nós temos que crer. Porque foi o próprio Jesus que pediu, revelou aos profetas, para hoje nós termos as Escrituras em nossas mãos. Aqui, amados, está a palavra de Deus, o poder de Deus, a palavra. Deus falando conosco através da sua palavra. 2 Timóteo, amados, é no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Olha o que Deus nos fala, o que Deus nos revela, a advertência que o nosso grandioso Deus nos dá neste momento, através da tua palavra. É a palavra. A Bíblia nos diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Jesus Cristo, jamais passará. A palavra de Deus, amados, é eterna. É eterna. Quando Cristo voltar, aí nós iremos ter o próprio Criador conversando, nos ensinando pessoalmente. Ao contrário, enquanto ele não vem, nós temos que levar, evangelizar, falar da palavra de Deus para as pessoas. Amados, Deus, ele já nos dá uma advertência. Prestem muita atenção. É uma advertência, amados. Vai na sua Bíblia, vai nas Escrituras, meditar com atenção, com calma e com cautela, pedindo orientação e discernimento ao Espírito Santo que ele vai te dar. 2 Timóteo, como eu já estava falando, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, nos diz. O título é Os males e as corrupções dos últimos dias. Os males e as corrupções dos últimos dias. Então nos diz o texto bíblico. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Amados, a palavra de Deus já nos dá uma advertência. Nos últimos dias, nós estamos vivendo, meus amados, nos últimos dias. Nós estamos vivendo o que está na palavra aqui, ó. O que está aqui na palavra está se cumprindo hoje nos nossos dias. Amados, a Bíblia nos diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em que os homens seriam caluniadores, defamadores, traidores, antes amigos do mundo de que amigos de Deus. A palavra de Deus nos corrige, nos disciplina. A palavra de Deus é quem nos revela verdadeiramente o que está certo e o que está errado.
Deus ele nos mostra o caminho que nós devemos trilhar, meus amados. Se a palavra de Deus nos corrige, nós temos que aceitar a correção. Nós temos que aceitar a correção, meus amados. Se o seu pastor na igreja te corrigir, amados, leva uma palavra dura, amados, prestem atenção, porque o pastor ele corrige porque ele ama. Jamais o pastor ele quer que a sua ovelha se desvie do caminho. Jamais o pastor, amados, quer que a ovelha se corrompa novamente pelo pecado. E a Bíblia já nos dá uma advertência em falar: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo, amados, tempos difíceis. Nós estamos no fim dos tempos. Muitas pessoas e também poucas pessoas acreditam em que nós estamos vivendo no tempo do fim. Mas, amados, assim como foi lá no passado, os profetas anunciavam o nascimento, a vinda do Messias, o prometido, que iria tirar o pecado do mundo, o Messias, que as pessoas tanto aguardavam, meus amados, lá no passado. O Messias, ele veio, o prometido, ele veio. E hoje nós anunciamos que Jesus Cristo voltará pela segunda vez, mas as pessoas não estão dando crédito, as pessoas não estão dando ouvidos. Meus amados, é para se cumprir o que está na palavra de Deus. A própria palavra nos diz que são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. São poucos que querem renunciar a este mundo. São poucos que querem renunciar à carne, amados. São poucos que querem deixar o pecado de lado. São poucos, meus amados. Amados, nós não devemos passar a mão na cabeça de um ou outro, amados. A palavra de Deus ela tem que ser pregada verdadeiramente. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada como se deve, meu amado. A palavra nos diz que, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, caluniadores, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, traidores, atrevidos, inimigos de Deus e amigos do mundo. Amado, a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, é 2 Timóteo, é Novo Testamento. Já Jesus nos dando uma advertência. Se prepara, povo de Deus. Abre os olhos, povo de Deus. Homens, mulheres, servos e servas, é momento de abrir os olhos, se entregar para Cristo, meu amado. As pessoas estão se deixando ser corrompidas rapidamente pelo pecado. Amados, as igrejas têm que pregar que adultério é pecado, meu amado. O adultério é pecado. Eu não estou aqui para julgar, meu amado. Mas nós temos que pregar o que está na Bíblia. Se contaminar com álcool, meu amado, é pecado. A Bíblia nos diz que é pecado. Precisamos meditar na palavra de Deus porque ela nos corrige, amados. Onde é que estão os 10 mandamentos? Está em Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Ali Deus ele também nos dá uma advertência. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, amados. Não foi escrito pelo dedo de Noé. Não foi escrito pelo dedo de Abraão. Não foi escrito os 10 mandamentos pelo dedo de Isaac, de Jacó, de Josué, de Lucas, de Tiago. Não, amados. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. É símbolo de eternidade. Deus ele escreveu nas tábuas de pedras. É símbolo de eternidade. E ali nos mandamentos é que realmente mostra o pecado que habita em nós. Amados, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, as igrejas aí fora estão pregando só prosperidades, amados. Quanta prosperidade, quanta cura. Mostra o caminho da salvação para as pessoas. Adorar a imagem é pecado, meu amado. Adorar a imagem, se prostrar diante de imagens, desagrada a Deus. Mas nós fazemos quando nós não conhecemos. Quando outrora éramos um dia. Hoje nós saímos da escuridão e habitamos na luz. Amado, João Batista ele foi decapitado porque pregava a verdade. Amados, Estevão foi apredejado porque falava a verdade. Jesus foi crucificado porque mostrou o caminho da verdade, amados. E nós, amados, devemos negar a verdade? Devemos pregar a verdade, amados. O rei Nabucodonosor, como eu já falei outra vez aqui, amados,
O rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem. E aquela imagem, as pessoas tinham que se prostrar diante delas. E houve 3 homens que não se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram livrados da fornalha de fogo, porque o próprio Cristo desceu lá, amados. Não foi a estátua que salvou eles, amados. Foi o próprio Cristo, o próprio Criador, meu amado. Amados, é momento de pregar a verdade, de falar a verdade. Jesus Cristo está voltando, meu amado. E Jesus Cristo não quer um povo desqualificado, não, amados. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus ama a todos. Mas Jesus, ele se aborrece com o pecado. Ele odeia, ele detesta o pecado, meus amados. A Bíblia nos diz que ele ama o pecador, mas odeia, abomina o pecado. O pecado faz divisão entre nós e Cristo.